Outra notícia que elevou a pressão sobre Dias Toffoli envolve a venda de parte de um resort da família para o cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Essa transação ocorreu em 2021. O Taiaiá fica em Ribeirão Claro, no Paraná, estava em nome de um primo e de 2 irmãos do ministro. Um deles, José Eugênio Dias Toffoli, mora em uma casa de 130 metros quadrados em Marília, no interior de São Paulo. O endereço é a sede da Marit Participações. A mulher de José Eugênio, Cássia Pires Toffoli, contesta a informação. Diz que o marido nunca foi dono do resort, do hotel de luxo. Ele ou ela conversou com a reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Tem nem dinheiro para arrumar minhas coisas da minha casa. Se você entrar dentro, você vai ficar assustado. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos e eu não sei de nada, que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Desde 2022, Dias Toffoli ficou 168 dias no resort, ou seja, é como se ele passasse 1 a cada 7 dias por lá. Nas viagens, tem também as diárias dos seguranças, do relator do caso Banco Master. Essas diárias somaram quase R$550 mil. É dinheiro dos cofres públicos, né? Ontem, a Procuradoria-Geral da República arquivou mais um pedido para declarar suspeição de Dias Toffoli e, portanto, afastá-lo do caso. É assunto para Afonso Marangoni, direto de Brasília. Bom dia para você, Marangoni. Seja bem-vindo. Bom dia, Sheila, Carla, Fábio, todos vocês que nos acompanham. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, então, decidiu arquivar um pedido que pediu o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, desse caso do Banco Master. Esta solicitação foi apresentada depois, que Toffoli fez aquela viagem para assistir a final da Libertadores no Peru, no mesmo voo particular que um advogado que defende um diretor do banco. O pedido em questão foi feito pelos deputados federais Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. O Paulo Gonet disse que o caso a que se refere à representação já é objeto de apuração perante o Supremo e que não há, portanto, qualquer providência a ser adotada no momento. Tem um outro pedido para afastar Toffoli, esse do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que não foi analisado ainda. E agora o Eduardo Girão incluiu as ligações do ministro Dias Toffoli com esse resort Taiaiá que vocês citaram, nesse pedido para afastá-lo da relatoria das investigações do caso do Banco Master. Então, a expectativa é que, em breve, Paulo Gonet analise esse pedido, já não exatamente só sobre a questão da viagem, mas de outros elementos que foram adicionados. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, elogiou a decisão de Gonet de arquivar o pedido para que Toffoli deixasse a relatoria dessas investigações. Nas redes sociais, publicou que a decisão mostra o funcionamento regular das instituições da República. Ele escreveu que em um Estado democrático de direito, a preservação do devido processo legal e a observância das garantias institucionais constituem condições essenciais para a estabilidade democrática e também para a confiança da sociedade nas instituições. O presidente do Supremo, Edson Fachin, divulgou uma nota em que menciona as recentes investigações sobre fraudes financeiras, embora não cite diretamente o Master. Em meio à polêmica sobre os trâmites processuais desse caso, no judiciário, Fachin defendeu a atuação das instituições, mas disse que eventuais vícios e irregularidades serão examinados. Olha o que ele escreveu. Eventuais vícios ou irregularidades alegados serão examinados nos termos regimentais e processuais. Questões tais têm rito próprio e serão apreciadas pelo colegiado com a serenidade que merecem. A presidência não antecipa juízos, mas tampouco se furta a conduzi-los, escreveu. Fachin afirmou que o STF tem atuado para defender o Estado de Direito e democrático no país e também ressaltou que toda instituição pode e deve ser aperfeiçoada. Diz, por fim, que as investigações têm que transcorrer sem ingerências indevidas e ressaltou que o STF não se curva à ameaça, gente.
Bom, e aí tô vendo aqui, Marangoni, no Estado de São Paulo de hoje, na coluna da Carolina Brígido, né, que traz algumas informações de bastidores, dizendo o seguinte: o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deve aguardar o relatório final da Polícia Federal e um parecer da Procuradoria-Geral da República para decidir se devolve ou não as investigações sobre fraudes no Master para a primeira instância. O caso foi transferido para o Supremo, né, onde está, porque houve menção ao deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, que tem direito à prerrogativa de foro especial. Caso a nova fase das investigações não encontre indícios contra o parlamentar, Toffoli pode enviar o caso para a Justiça de Brasília e de São Paulo, onde as investigações tramitavam inicialmente. O ministro deu um prazo de mais 60 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito e, antes disso, é pouco provável que haja mudanças no foro da investigação. Diz aqui a coluna da Carolina Brígido. E enquanto essas pressões acontecem, queira o Supremo ou não, busca-se uma saída, digamos, institucional para esse impasse. E, em meio a tudo isso, o tal do Código de Conduta no Supremo Tribunal Federal, que é um desejo e quase uma promessa de Edson Fachin, né, Marangoni? Sem dúvida, os nossos colegas da Band também apuraram com investigadores deste caso, né, que eles já entendem que não há nada ali que envolva o deputado Bacelar de forma importante nessas investigações. Então, por isso, estaria tudo gerando uma possibilidade de que volte sim à primeira instância, como você colocou, em duas instâncias diferentes, né, o Foro de Brasília e o Foro de São Paulo, porque neste caso são duas investigações independentes que correm na primeira instância. Então, a expectativa no Supremo é que isso possa se encaminhar para que essa competência não fique mais na Corte, assim diminuindo muito, né, os desgastes que o STF tem recebido. São várias as críticas pela condução, né, do ministro Dias Toffoli. O Código de Conduta, Carla, Sheila e Fábio, é uma questão que o Fachin já queria, e com a questão do ministro Dias Toffoli, claro que ganhou ainda mais relevância e um peso importante, mas ele tem tentado costurar uma forma de que seja um código consensual e que tenha, claro, se for a votação, a maioria para que seja aprovado e, portanto, seja incorporado ao regimento interno do Supremo, mas ele está tentando justamente que tenha um consenso amplo ali dos ministros de que esse código de conduta ele é necessário. E aí ele, por exemplo, né, pode ter nesse código de conduta alguma questão específica que acabe caracterizando também algumas das atitudes do ministro Dias Toffoli, essa viagem, enfim, essas ligações que pode, então, para casos futuros, ajudar a blindar um pouco o Supremo Tribunal Federal, porque vai estar escrito ali, tintim por tintim, o que é esperado, o que pode fazer um ministro do Supremo e o que não pode. Essa questão o ministro Fachin já trabalha, mesmo estando oficialmente de recesso, mas ele está divulgando nota, está se articulando, porque entende justamente que precisava estar em Brasília aqui para ficar lidando diretamente com essas questões que são realmente relevantes, né? Uhum. São super relevantes e é aquilo, né? Precisa estar escrito. O óbvio precisa ser dito, as regras precisam ser claras. Eu queria acrescentar aqui, o Marangoni leu trechos dessa nota divulgada pelo ministro Luiz Edson Fachin. E tem um trecho, Marangoni, que diz o seguinte: olha, a crítica, ainda falando sobre essas suspeitas de Dias Toffoli e envolvimento com pessoas ligadas ao Banco Master. O ministro diz o seguinte na nota: a crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder, e o STF não permitirá que isso aconteça. Agora, eu estava ouvindo um professor de Direito Constitucional da Federal Fluminense, o professor Gustavo Sampaio, dizendo o seguinte: essas críticas, as reportagens que falam do ministro Dias Toffoli e desse envolvimento com pessoas ligadas ao Banco Master, essa não é uma crítica à instituição, ao Supremo Tribunal Federal, e sim a um elemento, a uma pessoa que trabalha no Supremo Tribunal Federal e deveria, enfim, trabalha pela população, mas que nesse caso pode ou deveria ter a suspeição pelo menos cogitada ou avaliada. Então não é um ataque, não é uma crítica à instituição em si, mas sim a um elemento, a um integrante dessa instituição. Então a discussão, a gente vem falando disso ao longo dos anos também, de uma certa dificuldade de se fazer críticas e de se
acompanhar muito de perto o trabalho do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário como um todo, porque o país ele acabou se polarizando entre pessoas que defendem a democracia e pessoas que não defendem a democracia. E a partir do momento em que você faz críticas à atuação de algum ministro ou levanta questionamentos sobre decisões, tem gente que já automaticamente mete isso no balaio de pessoas que não querem a democracia, que não protegem a democracia. E não pode ser assim, né? Não deve ser assim. A gente tem que ter a liberdade de olhar para casos como esse e avaliar, entender o que está acontecendo pelo menos. O Marangoni volta mais tarde com outros destaques aqui conversando com a gente, mas eu queria trazer mais um destaque que é o seguinte. Teve manifestação ontem, né, em São Paulo, em frente à sede do Banco Master, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Foi um movimento organizado pelo Movimento Brasil Livre, pedia transparência nas investigações, pedia também o afastamento de Dias Toffoli desse caso. Aí é claro que há grupos que vão olhar para isso mais diretamente, mas são grupos diretamente envolvidos à política, né? E a gente tem que fazer sempre esse cálculo político nesse ano de 2026. Mas, enfim, foi o Movimento Brasil Livre quem liderou esse protesto. Tem imagem aqui no jornal Folha de São Paulo que mostra algumas modelos, inclusive, eu imagino que tenham sido contratadas, né, para ir até lá, para posar ali ao lado de uma pessoa que está usando a máscara do Daniel Vorcaro e que pedem a delação premiada de Daniel Vorcaro para que ele indique outras pessoas envolvidas aí nesse esquema, nessa que é considerada a maior fraude bancária, a maior fraude financeira da história do nosso país. Até o momento, o próprio ministro ainda não se manifestou.